Sem sombra de dúvidas, o auge para qualquer seleção é vencer a Copa do Mundo. E as seleções campeãs do mundo sempre se destacam muito, jogam um futebol muito bonito, têm grandes elencos, fazem grandes campanhas, marcam geração. Mas e se eu te contar que tem seleções que marcaram época, jogaram um futebol avassalador, tiveram jogadores marcantes, mas não ganharam a Copa do Mundo? Sim, tropinha, é até meio trágico, mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 grandes seleções que jogaram muito, marcaram época, mas não venceram o título mais cobiçado do futebol. Salve, tropinha! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no meu canal. E antes de tudo, o padrão de sempre, né, tropa? Protocolar, o like e o comentário aqui. Comenta na sua opinião qual foi a melhor seleção que não venceu a Copa do Mundo. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Em ordem cronológica, vamos começar na Copa do Mundo de 1954 e a seleção que marcou aquele Mundial, sem sombra de dúvidas, foi a Hungria. A Hungria tinha como destaque o Puskás, o jogador que dá nome hoje ao prêmio de gol mais bonito. Muito se fala do futebol total com o Ajax e a Holanda na década de 70, aquele futebol de pressão, que os jogadores não tinham posição muito fixa. Mas o que pouco se fala é que 20 anos antes a Hungria fazia algo parecido. Claro, não tô dizendo que o futebol total é uma cópia da Hungria do Puskás. Só que assim, muita gente fala que o futebol total era algo nunca visto antes, sendo que já tinha visto isso sim na Hungria de 54. E a Hungria chegou para a Copa do Mundo com muita moral. O time jogava um futebol muito bonito, pra frente, sempre marcando em cima dos adversários. Era praticamente impossível se livrar da pressão. Muitos esperavam que iriam acontecer goleadas na Copa do Mundo e não foi diferente. A Hungria goleou todo mundo na fase de grupos, com destaque para uma goleada de 8-3 sobre a Alemanha Ocidental. Guarda bem essa informação. A Hungria enfiou 8-3 na Alemanha Ocidental na fase de grupos. E no mata-mata, sem muitas dificuldades, muitas surpresas, a Hungria foi batendo todo mundo e chegou na final. E chegou na final para enfrentar quem? A Alemanha Ocidental. E muita gente aí já dava a Hungria como campeã, né? Porque, pô, na fase de grupos já meteu 8-3 nos caras. Imagina o que vão fazer agora na final jogando com mais seriedade. As equipes subiram pra campo, muitos esperavam um massacre húngaro. A Hungria fez uma boa partida e quando deu o apito final, Alemanha 3, Hungria 2. Exatamente, os húngaros viam a mesma seleção que eles golearam na fase de grupos tirar a oportunidade de ganhar a Copa do Mundo das mãos deles. Então, assim, se na fase de grupos foi uma moleza danada, na final os alemães já embaçaram. E nunca mais a Hungria teve nenhuma geração semelhante àquela, e provavelmente nunca mais vai ter, porque foi uma seleção que marcou época, jogou muito, mas é muito lembrada por não ter saído da Copa do Mundo com o título. Agora vamos para 20 anos no futuro para falar de um dos times que mais marcou o futebol. Com certeza o time mais revolucionário da história desse esporte. E óbvio que eu tô falando da Holanda, do futebol total. O Ajax, que é o maior clube da Holanda, teve a sua grande crescente nos anos 70, quando chega o treinador Rinus Michels e implanta uma nova filosofia de jogo no clube. O time conta com muitos jogadores da sua categoria de base, mas com destaque para um deles, Johan Cruyff, que se destacava bastante por ter ideias revolucionárias e um espírito de liderança incomparável. E com isso o Ajax dominou a Holanda e a Europa no início da década de 70, e obviamente, naturalmente, a seleção da Holanda seria recheada de jogadores do Ajax. Principalmente depois que o Rinus Michels, ex-técnico do Ajax, foi treinar a seleção holandesa. E eles chegavam na Copa de 74 com muito favoritismo. E na Copa de 74, na Alemanha, eles mostraram que não estavam pra brincadeira. Foram amassando todo mundo, jogando um futebol extremamente ofensivo. Futebol que ninguém nunca tinha visto antes, pois os jogadores não tinham posição fixa. Ia todo mundo em cima da bola. E uma variedade imensa pra fazer os ataques. É um time que tinha um repertório tão vasto e o melhor era que nenhum jogador, sabe, tinha uma posição muito certa. Não tinha um cara que jogava mais pela esquerda, um que ficava mais pela direita, um que ficava mais pelo centro, não. Os caras corriam o campo inteiro o tempo todo. Então acaba que essa movimentação da seleção holandesa era muito inesperada e pegava todos os adversários de surpresa. E a Holanda foi avançando por todo mundo, né? Com destaque para uma vitória por 2-0 contra o Brasil. E aí eles chegaram na final para enfrentar a Alemanha Ocidental. E se a Holanda tinha como base o Ajax no seu elenco, um time extremamente vitorioso, a Alemanha tinha outra equipe que dominava a Europa também como base do seu elenco. E sim o Bayern de Munique. Jogadores como Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier compunham aquela seleção que era avassaladora assim como o Bayern. E sim, o futebol total foi extremamente revolucionário, mas não foi páreo para os alemães. Alemanha 2, Holanda 1, e a gente via o time mais revolucionário da história cair de uma Copa do Mundo sem o título. Parece que a Alemanha gosta mesmo de estragar os times sensações, né? É impressionante. E a gente não poderia finalizar o vídeo sem falar da maior seleção do mundo, o Brasil. O Brasil é o maior campeão mundial com 5 títulos, perdeu muitas Copas do Mundo, teve campanhas que ficaram marcadas como dava pra ter ido mais longe, mas não foi. Mas sem sombra de dúvidas, a que mais marcou foi a de 1982. O Brasil tinha uma das melhores safras de jogadores naquela época. Talvez depois de 1970, aquela tenha sido a melhor geração de jogadores que o Brasil produziu. E com o técnico Tele Santana, o Brasil queria fazer o que todo mundo quer ver.
jogar um futebol bonito. O Tele Santana sempre falou que ele preferia ver um futebol bonito. O time do Brasil tinha muito talento individual, mas gostava de trabalhar com toques rápidos e curtos, né? O Brasil conseguia chegar ao gol com poucos toques. As jogadas individuais eram usadas apenas em casos extremos que precisava. Mas fora isso, muito trabalho tático, muita movimentação, muito comprometimento, muito entrosamento e muita qualidade naquele time. Era realmente um futebol extremamente encantador, que enchia os olhos de quem estava assistindo. E muito se esperava que fosse uma campanha vitoriosa, mas se tá nesse vídeo aqui é porque um desastre aconteceu. O Brasil fazia uma excelente Copa do Mundo, mas tinha pela frente a grande e poderosa Itália. Era um embate de duas escolas totalmente contrárias. Enquanto o Brasil é uma escola que preza pelo jogo bonito e qualidade individual, os italianos prezam por uma forte defesa e uma tática refinada. E no fim do jogo, a Itália acabou batendo o Brasil por 3-2 e uma das gerações mais vitoriosas da história do futebol brasileiro se despedia da Copa do Mundo sem nem sequer chegar à final. Bem trágico. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui, tropinha. Me siga em todas as minhas redes sociais aqui no Instagram. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, pelo amor de Cristo, e comenta aqui qual dessas 3 seleções é a melhor que não ganhou o título. Muito obrigado, um beijão e falou!